Na mansão mais luxuosa da cidade, 2 meninos cadeirantes vivem como fantasmas em sua própria casa. Rodrigo Almeida, empresário milionário, trata os filhos como pacientes que precisam ser gerenciados, não como crianças que precisam ser amadas. 17 candidatas já desistiram de trabalhar ali. Miguel e Gabriel passam os dias em silêncio, olhando para a televisão, enquanto a dor do pai se transforma em frieza calculada que está matando a alma daquelas crianças. O que Rodrigo não percebe é que a 18ª candidata não é apenas mais uma faxineira procurando emprego. O que Helena faz com aqueles meninos deixa o pai em choque completo. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que toda criança merece ser vista, amada e respeitada, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora, vamos voltar para o vídeo. A mansão dos Almeida ergue-se imponente no bairro mais nobre da cidade, com seus 3 andares de vidro e mármore refletindo o sol da tarde. Mas por dentro, aquela construção moderna parece mais um mausoléu do que um lar. Os corredores amplos ecoam passos vazios. Os quartos adaptados com equipamentos médicos caros parecem alas hospitalares, e o silêncio que domina cada cômodo é o tipo de silêncio que dói na alma. Rodrigo Almeida observa pela janela do escritório a chegada de mais uma candidata enviada pela agência de empregos. É a 18ª em 3 meses. Ele nem se dá ao trabalho de descer, apenas observa de longe, já prevendo o desfecho. A mulher que desce do ônibus na esquina é diferente das outras. Não há carro particular, não há roupas impecáveis de quem trabalha em casas de ricos. Helena caminha devagar pela calçada, segurando uma pasta de papelão surrada, como se carregasse seu único bem de valor. Tem 38 anos, mas a vida deixou marcas mais profundas do que a idade. As roupas são limpas, mas remendadas em alguns pontos. Os sapatos, embora engraxados, mostram anos de uso. Ainda assim há algo em sua postura. Ela não caminha com a cabeça baixa. Há dignidade naqueles ombros erguidos. A campainha toca e Rodrigo desce as escadas, já preparando mentalmente a desculpa educada que usará para dispensá-la em 20 minutos. Mas quando abre a porta, algo inesperado acontece. Antes mesmo que ele possa dizer qualquer coisa, Helena olha para além dele e vê os 2 meninos em suas cadeiras de rodas no corredor. Miguel e Gabriel, gêmeos de 9 anos, observam a cena com aquele olhar apagado que se tornou comum. E então, Helena faz algo que nenhuma das 17 candidatas anteriores fez. Ela se agacha, desce ao nível dos olhos deles, deixando Rodrigo esperando na porta, e sorri. Oi, meus amores. Que cabelo lindo vocês têm. Posso saber seus nomes? Miguel e Gabriel se entreolham, surpresos. Faz tanto tempo que alguém falou com eles assim, como se fossem apenas crianças normais e não pacientes a serem gerenciados. Gabriel, o mais tímido, sussurra. Eu sou Gabriel. E ele é Miguel. Prazer em conhecer vocês, Gabriel e Miguel. Eu sou Helena. E esses olhos brilhantes me dizem que vocês são meninos espertos e cheios de histórias para contar. Rodrigo observa a cena, completamente imóvel. Há algo naquele momento que o paralisa. Talvez seja a facilidade com que ela se abaixou, sem hesitação, sem aquele desconforto mascarado que todos os outros demonstraram. Talvez seja o jeito como seus filhos reagiram, com um brilho tímido nos olhos que ele não via há tanto tempo. A senhora está aqui para a vaga de faxineira? Rodrigo finalmente pergunta, sua voz saindo mais fria do que pretendia. Helena se levanta, ajeitando a saia simples, e estende a mão. Sim, senhor. Trouxe minhas referências. A entrevista acontece na sala de estar, enquanto os meninos permanecem no corredor espiando discretamente. Rodrigo folheia os papéis que ela trouxe. As referências são de casas simples, trabalhos de faxina básica. Nada comparável à complexidade de gerenciar uma mansão e cuidar de 2 crianças com necessidades especiais. Mas há algo nas cartas escritas à mão que chama sua atenção. Cada família que ela trabalhou escreveu com carinho genuíno. Helena é mais do que uma funcionária, é parte da nossa família. Ela transformou nossa casa em um lar de verdade. Meus filhos choraram quando ela precisou ir embora. A senhora tem experiência com crianças? Ele pergunta ainda cético. Não tenho filhos próprios, Sr. Rodrigo, mas cuidei de sobrinhos, ajudei vizinhos e sempre tive facilidade com crianças.
Elas sentem quando a gente é verdadeiro, sabe? Não adianta fingir. E crianças com necessidades especiais? Helena segura o olhar dele sem desviar. Senhor, toda criança tem necessidades especiais. Algumas precisam de cadeiras de rodas, outras precisam de óculos, outras precisam de mais paciência. Mas no fundo, todas precisam da mesma coisa: amor, respeito e alguém que acredite nelas. Mas antes de continuar, me diz uma coisa, querido ouvinte. Você já conheceu alguém que, mesmo sem ter nada material, carregava uma riqueza no coração, que a maioria das pessoas nunca vai ter? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já encontrou uma pessoa assim que te marcou pela forma como tratava os outros. Rodrigo contrata Helena por desespero, mais do que por convicção. Oferece um salário básico para cuidar da limpeza, preparar refeições e estar presente enquanto ele trabalha. Ela aceita sem negociar, agradece com uma reverência simples e no dia seguinte chega às 6 da manhã com uma mala pequena contendo todas as suas posses. Os primeiros dias são silenciosos e observadores. Rodrigo sai às 7 para o escritório e volta depois das 9 da noite. Evita qualquer interação além do necessário. As únicas instruções que deixa são clínicas: horários de medicação, dieta restrita, exercícios de fisioterapia que devem ser feitos. Trata os filhos como pacientes, não como crianças. Helena absorve tudo em silêncio, anota em um caderno velho, e quando ele sai, ela olha para os 2 meninos sentados na sala, olhos fixos na televisão, e seu coração aperta. Aquela casa tem tudo: geladeira cheia, brinquedos caros ainda na caixa, videogames de última geração. Mas não tem vida, não tem risadas, não tem bagunça. É uma casa onde crianças existem, mas não vivem. Na primeira manhã, depois que Rodrigo sai, Helena desliga a televisão. Os meninos a olham assustados, como se ela tivesse cometido um sacrilégio. O que vocês gostam de fazer? Ela pergunta, sentando-se no chão na frente deles. Miguel, o mais falante, encolhe os ombros. A gente assiste TV. Mas o que vocês gostam de verdade? Se pudessem fazer qualquer coisa no mundo inteiro? Gabriel olha para o irmão, depois para ela, e sussurra tão baixo que ela quase não escuta. Eu gostava de desenhar. Gostava? E por que parou? Porque ninguém liga. Helena sente um nó na garganta, mas mantém o sorriso. Eu ligo. E sabe o que mais? Aposto que vocês desenham muito melhor do que eu. Vamos fazer uma coisa. Que tal a gente transformar aquela parede branca ali numa galeria de arte? Nos dias seguintes, Helena não faz nada revolucionário. Não há terapias milagrosas ou técnicas secretas. Ela apenas trata Miguel e Gabriel como o que eles são: meninos de 9 anos que precisam brincar. Ela traz papel pardo barato e tinta guache que compra com seu próprio dinheiro. Empurra a mesa de centro pesada para o canto da sala, criando espaço livre. E numa tarde de quinta-feira, Rodrigo chega em casa mais cedo por causa de uma reunião cancelada. O que ele encontra o deixa completamente paralisado na porta. A sala está irreconhecível. Há papel espalhado pelo chão, tinta em praticamente todas as superfícies. E no meio daquele caos colorido, Helena está sentada com as pernas cruzadas, as mãos sujas de tinta vermelha, rindo. Rindo de verdade. E seus filhos? Seus filhos estão rindo também. Miguel tem tinta azul no rosto. Gabriel tem as mãos cobertas de verde, e os 3 estão pintando um mural gigante que parece ser uma floresta maluca com animais impossíveis. Pai! Miguel grita ao vê-lo, e pela primeira vez em 3 anos não há medo ou distância naquela voz. Há empolgação. Olha o que a gente fez. O Gabriel desenhou um leão roxo que voa, e eu fiz uma girafa com pescoço que chega até as nuvens. Rodrigo não consegue falar. As palavras morrem na garganta. Ele só consegue olhar para aquela cena, para a bagunça, para a alegria estampada nos rostos dos meninos, para Helena, que se levanta rapidamente, percebendo sua presença. Senhor Rodrigo, eu vou limpar tudo, prometo. Achei que... Eles estão felizes, ele interrompe, sua voz saindo rouca. Eu não os via felizes a... Ele não termina a frase. Não consegue. Apenas dá meia volta e sobe para o quarto, fechando a porta. E ali, sozinho, Rodrigo Almeida, o empresário bem-sucedido que controla uma empresa de tecnologia
com centenas de funcionários, se senta na beirada da cama e chora. Chora porque finalmente viu o que tinha perdido. Chora porque uma mulher simples em poucos dias fez o que ele não conseguiu em 3 anos. Trouxe seus filhos de volta à vida. Naquela noite, pela primeira vez desde que Helena chegou, ele desce para jantar. Encontra a mesa posta de forma simples, com toalha de tecido e flores do jardim em um copo d'água. Helena preparou algo básico: arroz, feijão, frango assado e salada. Mas o cheiro que preenche a casa é de comida feita com cuidado, não de refeição funcional. "Posso jantar com vocês?" ele pergunta. E a surpresa no rosto dos meninos dói mais do que ele imaginava. "Claro, pai", Gabriel responde, tímido. Eles comem em silêncio nos primeiros minutos. Rodrigo não sabe o que dizer, como começar. Helena serve a comida com naturalidade. Coloca as porções nos pratos dos meninos com o cuidado de quem conhece suas preferências, embora esteja ali há poucos dias. "Como foi o dia de vocês?" Ele finalmente pergunta, a voz estranha até para si mesmo. E então os meninos começam a falar. Hesitantes no início, depois com mais animação. Contam sobre o mural, sobre como Helena os ensinou a misturar cores, sobre como ela disse que eles têm talento de verdade. Rodrigo escuta cada palavra como se fosse água no deserto. Quando os meninos terminam de comer e Helena os leva para o banho, ele fica sozinho na mesa, olhando para os desenhos colados na geladeira. Desenhos simples, infantis, mas que representam algo que ele tinha certeza que estava perdido para sempre: esperança. As semanas seguintes trazem uma transformação gradual, mas profunda. Helena estabelece uma rotina que equilibra responsabilidade e diversão. Pela manhã, depois do café, ela coloca música alta e dança com os meninos pela sala. No início, eles ficaram envergonhados, mas logo estavam rodando em suas cadeiras ao som de músicas antigas, rindo quando ela inventava passos malucos. Ela cria jogos adaptados usando almofadas, cordas e criatividade pura. Transforma a fisioterapia chata em caça ao tesouro, onde cada exercício completo dá uma pista. Ensina os meninos a cozinhar do nível de suas cadeiras, colocando os ingredientes ao alcance deles, deixando que se sintam capazes e úteis. Rodrigo começa a chegar mais cedo, primeiro às 8 da noite, depois às 7. Logo está em casa às 6, a tempo de ver as atividades do final do dia. Ele observa de longe, ainda mantendo distância, mas incapaz de ficar completamente ausente quando há tanta vida pulsando em sua casa. Uma noite, ele encontra Helena na cozinha, preparando o lanche noturno dos meninos. Ela está cantarolando baixinho uma música que ele não reconhece. "Eles mudaram", ele diz encostado na porta. Helena se vira, surpresa. "Eles sempre foram assim, Sr. Rodrigo. Só estavam escondidos. E eu os empurrei para esse esconderijo." Ela para o que está fazendo, seca as mãos no avental e o encara com aqueles olhos que parecem ver além das máscaras que as pessoas usam. O senhor estava com medo de perder mais do que já tinha perdido. Então construiu muros. Achou que proteger era o mesmo que amar. Mas amor não é proteção, Sr. Rodrigo. Amor é presença. As palavras dela acertam como soco no estômago. Ele desvia o olhar, a vergonha e a dor se misturando em sua expressão. "Eu não sei como estar presente. Quando olho para eles, só vejo o acidente. Só vejo o que eu não pude impedir. Então está na hora de começar a ver o que pode construir." Naquela noite, Rodrigo não consegue dormir. As palavras de Helena ecoam em sua mente. Ele se levanta e vai até o quarto dos meninos, algo que evitou fazer por meses. A porta está entreaberta e ele espia. Os dois dormem pacificamente, cobertos com edredons coloridos que Helena trouxe para substituir os brancos clínicos. Nas paredes, há desenhos, fotos, vida. Ele se senta no corredor de costas para a parede e ali permanece até o amanhecer, apenas ouvindo a respiração tranquila de seus filhos. Na manhã seguinte, ele faz algo que não fazia há anos. Prepara o café da manhã. É simples, desastrado até, panquecas queimadas e café forte demais. Mas quando os meninos descem e veem a mesa posta por ele, os sorrisos compensam qualquer imperfeição. "Você fez isso, pai?" Miguel pergunta incrédulo. "Fiz. E olha, até fiz carinhas nas panquecas. Ou pelo menos tentei. Acho que ficaram mais parecidas com monstros." Gabriel ri.
E o som daquela risada faz o coração de Rodrigo se apertar e se expandir ao mesmo tempo. Helena aparece na porta da cozinha, avalia a cena e sorri discretamente antes de se retirar, dando espaço para aquele momento que a família precisa ter sozinha. Agora me fala sinceramente, querido ouvinte. Você já se afastou de alguém que amava porque a dor de estar perto era grande demais? Deixa pausado e vai comentar. Vale mais a pena fugir da dor ou enfrentá-la ao lado de quem a gente ama? Os dias se transformam em semanas e as semanas em meses. A casa dos Almeida não é mais a mesma. Há risadas nos corredores, música tocando, cheiro de comida caseira, bagunça organizada de quem realmente vive ali. Rodrigo reduz progressivamente sua carga de trabalho, delegando mais, deixando de ser o workaholic que usava o escritório como fuga. Ele se junta às atividades que Helena cria. Ajuda a construir uma pista de corrida para as cadeiras de rodas no quintal. Lê histórias para os meninos antes de dormir, usando vozes diferentes para cada personagem, fazendo-os rir até não conseguirem mais. Janta com a família todas as noites, e aquelas refeições se tornam o momento mais importante do seu dia. E conforme sua relação com os filhos se reconstrói, algo inesperado começa a florescer entre ele e Helena. No início, são apenas olhares que duram um segundo a mais, mãos que se tocam acidentalmente ao pegar o mesmo objeto, conversas que se prolongam depois que os meninos dormem, sentados na cozinha com xícaras de chá, compartilhando histórias de vida. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil em que Rodrigo precisou lidar com uma crise no trabalho, ele volta para casa exausto e encontra Helena ainda acordada, dobrando roupas na sala. Pensei que já estivesse dormindo, ele diz largando a pasta. Logo vou, só queria terminar isso. Ele se senta no sofá, afunda no estofado com um suspiro pesado. Helena observa a tensão em seus ombros, o cansaço em seu rosto. Quer chá? Ela oferece. Quero companhia. A resposta surpreende ambos. Helena hesita, depois se senta na poltrona em frente a ele, as roupas dobradas esquecidas. Foi um dia difícil? Foi um dia onde eu percebi que passei os últimos 3 anos perdendo tempo com coisas que não importam. Hoje, numa reunião sobre a expansão da empresa, um dos diretores comentou sobre aproveitar os filhos enquanto são pequenos. E eu pensei, eu não aproveitei. Eu desperdicei 3 anos. 3 anos que nunca vou ter de volta. Mas tem todos os anos que ainda virão. Por sua causa. Você nos trouxe de volta. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Sr. Rodrigo. Ver vocês felizes já é o suficiente. Rodrigo. Apenas Rodrigo. E não é o suficiente. Você transformou nossa vida. Transformou a minha vida. Há algo na voz dele, na forma como seus olhos seguram os dela, que faz o coração de Helena acelerar. Ela sabe que está pisando em terreno perigoso. Ela é a funcionária, ele é o patrão. Ela é uma viúva pobre, ele é um empresário rico. O mundo não vê com bons olhos esse tipo de conexão. Eu só fiz o que era certo, ela diz baixando o olhar. Não, você fez o que era extraordinário. Você enxergou além das cadeiras de rodas, além da tragédia, além de tudo. Viu apenas 2 crianças que precisavam ser amadas. Porque é isso que elas são, apenas crianças. E eu sou apenas um pai que tinha esquecido como ser pai. O silêncio que se instala não é desconfortável. É carregado de significado, de palavras não ditas, de sentimentos que começam a despertar. Posso te perguntar uma coisa? Rodrigo quebra o silêncio. Claro. Por que você vive sozinha? Uma mulher como você deveria ter família, ter alguém. Helena sorri, mas é um sorriso triste. Eu tive alguém. Meu marido, Carlos. Ele morreu há 5 anos de uma doença degenerativa. Cuidei dele até o fim. Gastei todas as nossas economias com tratamentos. Fiquei com as dívidas, perdi a casa. Mas não me arrependo. Cada dia ao lado dele valeu a pena. Você o amava muito. Amava. E ele me ensinou que amor de verdade não é sobre dias perfeitos. É sobre estar presente nos dias difíceis. É sobre segurar a mão quando tudo desmorona. É sobre escolher ficar. Rodrigo engole em seco. Há lágrimas acumuladas que ele não deixa cair. Eu não fiquei. Quando minha esposa morreu, quando os meninos ficaram assim, eu fugi. Mergulhei no trabalho. Fingi que se eu evitasse pensar, evitasse sentir, a dor passaria.
A dor nunca passa completamente. A gente só aprende a carregar ela de um jeito melhor. Como você faz isso? Como carrega tantas perdas e ainda tem essa luz? Helena finalmente ergue os olhos e o encara, porque a alternativa é deixar a escuridão vencer. E eu me recuso a fazer isso. A vida me tirou muita coisa, mas não vai tirar minha capacidade de amar, de cuidar, de acreditar que amanhã pode ser melhor. Naquele momento, Rodrigo entende que se apaixonou. Não foi um raio, não foi instantâneo. Foi gradual, silencioso, inevitável. Ele se apaixonou pela bondade dela, pela força que se disfarça de delicadeza, pela forma como ela trouxe luz para sua casa escura. Mas ele não diz nada, não ainda, porque há uma barreira entre eles que precisa ser respeitada. Ela trabalha para ele, depende dele. Qualquer movimento precipitado pode arruinar tudo. Então ele apenas sorri, agradece pelo chá que nem chegou a ser feito e vai dormir com o coração mais leve e confuso do que esteve em anos. Os meses se acumulam. A rotina se solidifica. Miguel e Gabriel começam a fazer aulas online adaptadas, incentivados por Helena, que acredita que educação é fundamental. Eles desenvolvem novos hobbies. Miguel se apaixona por astronomia, fica horas com um telescópio barato que Helena comprou em um brechó, e Gabriel descobre talento para música. Aprende a tocar teclado com tutoriais da internet. A casa se enche de projetos. Um dia, eles constroem um vulcão que faz erupção com bicarbonato e vinagre, sujando metade da cozinha. Outro dia, plantam uma horta em vasos adaptados que os meninos podem cuidar da altura de suas cadeiras. Cada conquista pequena é celebrada. Cada progresso é motivo de festa. E Rodrigo está presente para tudo. Não mais observando de longe, mas participando. Ele aprende os nomes das estrelas que Miguel descobre. Senta para ouvir Gabriel praticar, mesmo quando as notas saem erradas. Suja as mãos de terra ao ajudar na horta. Ele se torna pai novamente, não o pai perfeito de antes do acidente, mas um pai melhor, mais presente, mais real. E conforme a família se cura, a atração entre Rodrigo e Helena se torna impossível de ignorar. São olhares que se prolongam, mãos que se tocam e demoram a se soltar, conversas que começam práticas e terminam profundamente pessoais. Mas ambos hesitam, presos entre o desejo e o medo de arruinar o equilíbrio frágil que construíram. Até que algo muda tudo. É um sábado chuvoso de julho. Os meninos estão brincando no quarto e Rodrigo desce para pegar água. Encontra Helena na janela da sala, observando a chuva com uma expressão distante, melancólica. "Tudo bem?" ele pergunta. Ela se assusta. Não o tinha ouvido chegar. Sim. Só é aniversário de morte do Carlos hoje. 5 anos. Helena, eu sinto muito. Você não me disse, eu poderia ter. Não precisa. Eu só... Tem dias que é mais difícil. Rodrigo se aproxima. Fica ao lado dela na janela. A chuva tambor cilha no vidro, criando um mundo próprio, isolado. Ele seria grato, Rodrigo diz baixinho. Grato? Por você continuar sendo essa pessoa incrível. Por você não deixar que a dor te definisse. Por você espalhar luz mesmo quando carrega escuridão. Helena sente as lágrimas queimando, mas não as deixa cair. Alguns dias eu me pergunto se valeu a pena, se toda a luta, toda a perda, se levou a algum lugar. Levou até aqui, até nós. O nós paira no ar, carregado de significado. Helena se vira para encará-lo, e o que vê em seus olhos a faz perder o fôlego. Rodrigo, eu sei que não deveria. Eu sei que você trabalha aqui, que há uma linha que não devemos cruzar. Mas, Helena, eu não consigo mais fingir que você é apenas a funcionária. Você é a razão pela qual esta casa voltou a ser um lar. Você é a razão pela qual eu voltei a acreditar que posso ser um bom pai. Você é a razão pela qual eu acordo de manhã querendo voltar para casa. E isso me assusta e me completa ao mesmo tempo. Rodrigo, as pessoas vão pensar... Me importo com o que meus filhos pensam, e eles te amam. Me importo com o que você pensa, e espero que talvez você sinta uma fração do que eu sinto. Helena fecha os olhos. Por meses ela lutou contra isso, contra o carinho que cresceu além do profissional, contra o jeito como o coração dispara quando ele entra na sala, contra os sonhos onde não há patrão e funcionária, apenas 2 pessoas que se encontraram quando mais precisavam. Eu sinto, ela sussurra. Deus me perdoe, mas eu sinto.
Rodrigo ergue a mão hesitante e toca o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Então não precisamos fingir mais. Ele se inclina devagar, dando a ela tempo para recuar, para dizer não. Mas Helena não recua. Ela se inclina também. E quando seus lábios se encontram, é suave e inevitável, como se aquele beijo fosse o desfecho natural de meses de aproximação. Eles se separam lentamente, as testas encostadas, respirações misturadas. E agora? Ela pergunta. Agora a gente vai devagar, com respeito aos meninos, com cuidado com você. Mas juntos, e pela primeira vez em anos, Helena se permite acreditar que merece essa felicidade, que não precisa sempre ser a cuidadora, a forte, a que segura todos, que ela também pode ser segurada. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido ouvinte. Você acredita que o amor pode florescer em meio à dor? Que duas pessoas quebradas podem se curar juntas? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários. Amor cura ou complica? O relacionamento entre Rodrigo e Helena se desenvolve com a cautela de quem sabe que há muito em jogo. Eles não escondem dos meninos, mas também não mudam drasticamente a dinâmica. Helena continua morando em seu quarto na mansão. Rodrigo continua respeitando seus espaços, mas há uma nova leveza no ar, uma permissão tácita para serem mais abertos com o afeto. Os meninos percebem, claro, crianças sempre percebem, e para a surpresa de Rodrigo, eles não demonstram confusão ou rejeição. Pelo contrário. Uma noite durante o jantar, Miguel pergunta casualmente: "Pai, você gosta da Helena?" Rodrigo engasga com a água. Helena fica vermelha. Gabriel observa curioso. Sim, eu gosto." Rodrigo responde com honestidade. "Tipo namorado gosta?" Miguel insiste com a franqueza brutal das crianças. "Sim, tipo namorado gosta." Os gêmeos se entreolham e sorriem. "Que legal", Gabriel diz. "A gente também gosta dela." "E se a gente gosta e você gosta, então ela pode ficar para sempre?" Miguel completa o raciocínio infantil. Helena sente os olhos encherem de lágrimas. Rodrigo segura sua mão por cima da mesa, abertamente pela primeira vez. "Eu gostaria muito que ela ficasse para sempre", ele diz, olhando para ela. "Se ela quiser." "Eu quero", Helena responde, a voz embargada. "Eu quero ficar." Aquela noite marca uma virada definitiva. A família que estava quebrada começa a se reconstruir em um formato novo, diferente, mas completo. Mas a felicidade, como sempre, atrai olhares. E nem todos são benevolentes. Silvana Almeida, mãe da falecida esposa de Rodrigo e avó de Miguel e Gabriel, não visitava a casa há meses. Ela culpava o genro pela morte da filha. Acreditava que se ele tivesse sido um marido mais presente, mais atento, sua filha ainda estaria viva. O luto a transformou em uma mulher amarga, controladora, obcecada com o que deveria ter sido. Ela liga para Rodrigo numa quinta-feira, exigindo visitação imediata. Ele não pode negar. Ela é a avó das crianças, tem direitos. Quando Silvana chega, na manhã de sábado, a diferença na casa é chocante. Ela esperava encontrar a mansão clínica e silenciosa que conhecia. Em vez disso, a música tocando, desenhos nas paredes, flores em vasos improvisados. E no jardim, seus netos estão plantando mudas com uma mulher de roupas simples que ela nunca viu. "Quem é aquela?" Silvana pergunta a Rodrigo, sua voz já carregada de desaprovação. "É a Helena. Ela cuida dos meninos e da casa. Uma faxineira? Uma pessoa incrível que devolveu a vida aos meus filhos." Silvana aperta os lábios. Ela não diz mais nada naquele momento, mas observa. Observa como os meninos interagem com Helena, como riem, como estão claramente felizes. E isso, em vez de alegrá-la, a enfurece, porque ela construiu uma narrativa onde Rodrigo era o vilão negligente, onde seus netos eram vítimas desamparadas. E essa narrativa não permite espaço para a felicidade, para a cura, para seguir em frente. Ela passa a tarde lá, silenciosa e calculista. Faz perguntas aparentemente inocentes a Helena sobre suas qualificações, sua formação, sua experiência. Helena responde com honestidade, sem esconder sua origem humilde, sua falta de diplomas, sua vida simples. Silvana vai embora ao anoitecer,
mas não antes de lançar uma última estocada. Rodrigo, precisamos conversar. Em particular, na semana que vem. Os dias seguintes são tensos. Rodrigo sente a tempestade se formando, mas não sabe exatamente de onde virá o raio. Helena percebe a mudança em seu humor, a preocupação que ele tenta esconder. Ela não me aprovou, Helena diz uma noite quando estão sozinhos. Ela não aprova nada que represente seguir em frente. Está presa no passado. E se ela tentar me tirar daqui? Ela não tem esse poder. Mas ambos sabem que ele está mentindo. Silvana tem conexões, recursos e uma dor transformada em vingança. Na semana seguinte, Silvana retorna. Mas não vem sozinha. Traz seu advogado, doutor Mendes, um homem de terno caro e pasta de couro. Rodrigo os recebe na sala, pedindo que Helena leve os meninos para o quarto. Ele sabe que o que vem não será agradável. Vou direto ao ponto, Rodrigo. Silvana começa, sua voz afiada. Estou entrando com um processo de guarda dos meus netos. O mundo de Rodrigo parece parar. O quê? Você os deixa aos cuidados de uma faxineira sem qualificação alguma. Uma mulher que nem educação formal tem. Meus netos merecem profissionais certificados, terapeutas especializados, cuidados adequados. Eles estão tendo os melhores cuidados possíveis. Helena é uma empregada doméstica, Rodrigo. E pelas informações que consegui, vocês têm um envolvimento inapropriado. Você está colocando suas necessidades pessoais acima do bem-estar das crianças. Isso é mentira. Os meninos nunca estiveram tão bem. Eles estão felizes, desenvolvidos, engajados. Estão expostos a uma situação inadequada. E como avó não posso permitir. O Dr. Mendes já preparou os documentos. Ou você contrata profissionais devidamente qualificados e encerra qualquer envolvimento impróprio, ou eu levo isso ao tribunal. Rodrigo se levanta, as mãos tremendo de raiva. Você não se importa com o bem-estar deles. Você quer controle, quer impor sua dor em todos ao redor. Quero proteger meus netos de mais uma negligência sua. A palavra é uma bofetada. Negligência. A mesma palavra que Rodrigo usou contra si mesmo por anos. A senhora precisa sair da minha casa. Vou sair, mas voltarei com uma ordem judicial se necessário. Pense bem, Rodrigo. Você realmente vai arriscar perder seus filhos por causa de uma faxineira? Silvana e o advogado saem, deixando Rodrigo destruído na sala. Helena, que ouviu tudo da escada, desce devagar. Ele está sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Rodrigo, ela vai tentar tirar meus filhos. Então lutamos. Não, Helena. Eu luto. Você precisa se afastar, pelo menos publicamente, até isso se resolver. Você está me mandando embora? Estou te protegendo. Se ela usar nosso relacionamento contra mim no tribunal, então deixa ela usar. Você vai mesmo desistir de tudo que construímos porque uma mulher amarga ameaçou você? Você não entende. Ela tem razão em alguns pontos. Você não tem diploma, não tem certificações. Um juiz pode o quê? Pode dizer que amor e dedicação não valem nada? Que um papel é mais importante que resultados reais? Os meninos estão felizes, Rodrigo. Você está feliz. Isso não conta? No tribunal pode não contar. Helena sente como se tivesse levado um soco. Ela entende o medo dele, mas dói ser reduzida a um risco, a um problema a ser gerenciado. Tudo bem, ela diz, a voz estranhamente calma. Se é isso que você quer, eu saio. Helena, não é isso. É exatamente isso. Quando as coisas ficam difíceis, você volta ao que conhece. Você foge. Igual fugiu quando sua esposa morreu. Igual fugiu dos seus filhos. E agora, foge de mim. As palavras dela são cruéis, porque são verdadeiras. Rodrigo quer rebater, mas não consegue. Ele está paralisado pelo medo de perder os filhos. E esse medo está destruindo tudo o mais. Helena sobe para seu quarto e começa a fazer as malas. As poucas roupas que tem, os livros baratos, a foto do marido falecido. Tudo cabe em uma mala pequena. É impressionante como uma vida inteira pode ser reduzida a tão pouco. Mas ela não consegue sair sem se despedir. Vai até o quarto dos meninos, onde eles estão jogando videogame, alheios ao drama adulto que se desenrola. Meninos, ela diz a voz tremendo, preciso conversar com vocês. Eles pausam o jogo e se viram para ela. Algo em sua expressão os alerta. O que aconteceu, Helena? Miguel pergunta.
Eu preciso ir embora por um tempo. Por quê? Você está doente? Gabriel, sempre o mais sensível, já tem lágrimas nos olhos. Não, meu amor, mas tem algumas coisas complicadas acontecendo e eu preciso sair para não causar problemas para vocês e para seu pai. Que problemas? A gente fez alguma coisa errada? Miguel está confuso, assustado. Não, não, vocês são perfeitos. Vocês são os meninos mais incríveis que já conheci. Então fica. Por favor, Helena, não vá embora. Gabriel está chorando abertamente agora. Helena se ajoelha entre as duas cadeiras, segura as mãos de ambos. Escutem, às vezes os adultos complicam as coisas, mas quero que vocês saibam que cada dia que passei com vocês foi um presente. Vocês me ensinaram que a verdadeira força não está em andar, mas em se levantar todos os dias com coragem. Vocês me deram um propósito quando eu achava que tinha perdido tudo. Mas você é parte da nossa família, Miguel diz, sua voz quebrando. E vou ser para sempre, não importa onde eu esteja. Ela os abraça, sentindo as lágrimas deles molharem seu pescoço, sentindo seu próprio coração se despedaçar. Quando ela desce com a mala, Rodrigo está no hall. Ele preparou um envelope com dinheiro, muito mais do que o salário dela. Por favor, aceite. É o mínimo que posso fazer. Helena olha para o envelope, depois para ele. Há decepção em seus olhos, e isso dói mais do que qualquer outra coisa. Não preciso de esmola, Rodrigo. Preciso de alguém que lute por mim. Mas aparentemente pedi demais. Ela sai pela porta sem olhar para trás, e Rodrigo fica ali segurando o envelope, sentindo que acabou de cometer o maior erro de sua vida. Cá entre nós, querido ouvinte, você já desistiu de alguém por medo? Deixou o medo do e se te impedir de lutar pelo que realmente importava? Pausa aqui por um segundo e reflete. Quantas vezes a gente perde por medo de perder? Os dias seguintes são os piores desde o acidente. A casa volta a ser o mausoléu que era. Miguel e Gabriel ficam em silêncio, recusando-se a falar com o pai além do essencial. Eles não entendem por que Helena foi embora, e Rodrigo não sabe como explicar sem admitir sua própria covardia. Ele contrata uma enfermeira certificada, com todos os diplomas que Silvana poderia exigir. A mulher é competente, profissional, mas trata os meninos como pacientes. Não há música, não há risadas, não há vida. Apenas rotina clínica, horários rígidos, eficiência sem alma. No terceiro dia, Rodrigo desce para o café da manhã e encontra a mesa vazia. A enfermeira explica que os meninos não quiseram descer, preferem comer no quarto. Ele sobe e os encontra em silêncio, olhando pela janela. Meninos, vocês precisam comer. Não estamos com fome, Miguel responde sem olhar para ele. Desde quando? Vocês adoram panquecas. Não são as panquecas da Helena. A frase simples carrega um peso devastador. Rodrigo se senta na beirada da cama de Gabriel. Eu sei que estão com raiva de mim. A gente não está com raiva, Gabriel diz baixinho. A gente está triste. Você mandou embora a única pessoa que nos fazia felizes. Eu não mandei embora. Eu estava tentando proteger vocês. De quê? Miguel finalmente se vira e há lágrimas em seus olhos. Da avó? A gente não precisa ser protegido dela. A gente precisa da Helena. E você jogou ela fora como se ela não importasse. Ela importa. Muito. Então por que ela foi embora? Rodrigo não tem resposta. Não tem desculpa que faça sentido mesmo para ele. Ele agiu por medo, por pressão, por covardia disfarçada de pragmatismo. Pai, Gabriel diz, sua voz mais madura do que deveria ser para uma criança de 9 anos. Quando a mamãe morreu, a gente perdeu ela. Agora você fez a gente perder a Helena também. A gente não aguenta perder mais ninguém. As palavras acertam Rodrigo como flecha. Seu filho de 9 anos tem mais clareza emocional do que ele. Ele percebe que, ao tentar proteger os meninos, ele os machucou ainda mais. Que, ao ceder ao medo de Silvana, ele validou todas as acusações dela sobre negligência. Naquela noite, ele não consegue dormir. Fica andando pela casa vendo os vestígios de Helena por todo lado, os desenhos que ela incentivou nas paredes, a horta que ela criou na varanda, as receitas escritas à mão e coladas na porta da geladeira. Cada detalhe grita a má ausência dela. Ele pega o telefone, digita uma mensagem, apaga. Digita outra, apaga novamente. O que ele pode dizer? Desculpa por te reduzir a um problema? Desculpa por ser covarde? Finalmente,
Ele desiste das mensagens. Se vai se desculpar, tem que ser pessoalmente. Na manhã seguinte, ele pede à enfermeira que fique com os meninos e sai à procura de Helena. Ele só tem o endereço antigo do cadastro da agência. É um bairro humilde, longe da zona nobre onde sua mansão fica. As ruas são estreitas, as casas apertadas umas contra as outras, mas há vida ali. Crianças brincando, vizinhos conversando, um senso de comunidade que sua casa isolada nunca teve. Ele encontra o número que procura. É um sobrado velho, dividido em vários quartos para alugar. Ele toca a campainha. Uma senhora idosa atende. Estou procurando Helena. Ela mora aqui? Helena? Ah, sim, quarto 3. Mas acho que ela saiu cedo. A senhora sabe para onde? Sempre sai para procurar trabalho. Costumo vê-la na feira oferecendo serviços. Coitada, desde que foi despedida do último emprego está difícil. Rodrigo sente a culpa apertar seu peito. Despedida. Claro que as pessoas achariam que ele a despediu. E, em essência, não foi isso que aconteceu. Ele vai até a feira que a senhora mencionou. E lá no meio da multidão ele a vê. Helena está em pé perto das barracas, com um cartaz escrito à mão. Faxinas, limpeza, cuidados. Aceito qualquer trabalho honesto. Ela parece menor, mais frágil do que ele lembrava, como se os dias sem eles tivessem tirado algo dela também. Ele se aproxima e, quando ela o vê, sua expressão oscila entre surpresa e dor. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Procurando você. Não deveria. E se alguém vê? E se conta para sua sogra? Não me importo. Deveria se importar. Era por isso que eu saí, lembra? Ele dá um passo à frente. Eu estava errado. Completamente errado. Deixei o medo me controlar. Deixei Silvana me convencer de que proteger meus filhos significava perder você. Mas os meninos me mostraram a verdade. Eu não os protegi. Eu os machuquei. De novo. Helena desvia o olhar, lutando contra as próprias emoções. Rodrigo, você tinha razão. Eu fugi. É o que faço quando tenho medo de perder. Eu fugi do luto, fugi dos meus filhos e fugi de você. Mas não quero mais fugir. Quero lutar. E quero lutar por você, por nós, pela nossa família. E sua sogra. O processo? Que venha. Vou provar no tribunal, na frente de quem for necessário, que meus filhos estão melhores com você do que com qualquer profissional certificado. Porque você não tem diploma de papel, Helena, mas tem diploma de amor. E isso vale mais do que qualquer outra coisa. As lágrimas finalmente caem dos olhos dela. Você tem certeza? Porque se eu voltar e você desistir de novo, não vou desistir, prometo. Pelos meus filhos, por você, por mim. Não vou fugir mais. Ele estende a mão. Helena olha para ela, depois para ele. E lentamente coloca sua mão na dele. Vamos para casa, ele diz. Para casa, ela repete. E pela primeira vez em dias, sorri. Quando eles chegam na mansão, os meninos estão na sala com a enfermeira. Miguel vê Helena primeiro e grita. Helena! Ambos rodam suas cadeiras em velocidade máxima, quase atropelando a enfermeira e se jogam nos braços dela. Ela se ajoelha e os abraça, todos chorando, rindo, falando ao mesmo tempo. Você voltou, você voltou. Voltei e não vou embora de novo. Rodrigo dispensa a enfermeira agradecendo pelos serviços e a casa imediatamente volta a respirar. A música novamente, há risadas, a vida, mas a ameaça de Silvana ainda paira. E 3 dias depois ela aparece novamente, mas desta vez encontra uma família unida. Rodrigo a recebe com Helena ao seu lado e os meninos entre eles. Silvana, entre. Precisamos conversar. Vejo que a faxineira voltou, ela diz com desdém. Helena não é a faxineira. Ela é parte desta família. E se você vai entrar com processo de guarda, precisa saber que vai lutar contra todos nós. Você está cometendo um erro, Rodrigo. Não. O erro foi deixar você me convencer de que protocolos importam mais que amor, que certificados importam mais que resultados. Meus filhos estavam deprimidos, isolados, sem vida. Helena os trouxe de volta. Eles estão felizes. Qualquer psicólogo, assistente social ou juiz que vier aqui vai ver isso. Juízes querem ver qualificações. Então verão 3 anos de profissionais qualificados que falharam e 3 meses de uma mulher sem diploma que conseguiu. Qual dos dois você acha que vai pesar mais? É Miguel quem fala a seguir, sua voz clara e firme. Vó,
A gente ama você, mas você não vem aqui para ver a gente feliz. Você vem aqui para controlar o papai porque está com raiva que a mamãe morreu. Mas a mamãe não gostaria de ver a gente triste. Ela gostaria de saber que a gente está feliz. E a Helena faz a gente feliz. Gabriel continua. A gente não quer ir morar com você. A gente quer ficar aqui com o papai e com a Helena. Se você tentar nos levar, a gente vai contar para o juiz que a gente quer ficar. E o que a criança quer é importante, né? Silvana olha para os netos, para a determinação em seus rostos pequenos, para a união clara daquela família imperfeita, mas funcional. E pela primeira vez em anos, sua armadura racha. Ela vê não vítimas que precisam ser resgatadas, mas crianças que já foram resgatadas. Vocês realmente estão felizes? Sua voz sai mais baixa, vulnerável. Estamos. Ambos respondem em uníssono. E você? Ela olha para Helena. Você realmente se importa com eles? Não está aqui pelo dinheiro, pela posição. Helena segura o olhar dela. Senhora Silvana, eu perdi tudo que tinha material. Moro em um quarto alugado que mal cabe uma cama. Trabalho em faxinas que me pagam o mínimo. Mas quando olho para esses meninos, vejo o que realmente importa. Vejo vida, potencial, alegria. Eu daria qualquer coisa por eles. E isso não é sobre dinheiro ou posição. É sobre amor. Silvana senta, de repente parecendo muito menor e mais velha. Eu só não queria perder eles também. Perdi minha filha. Não posso perder meus netos. Rodrigo se aproxima, se ajoelha na frente dela. Você não vai perder. Mas eles não podem ser reféns do nosso luto. Precisam viver. E nós precisamos deixar eles viverem. A conversa que se segue é longa, difícil, mas necessária. Silvana finalmente admite que sua cruzada não era sobre o bem-estar dos netos, mas sobre sua própria dor não processada. Ela pede desculpas, não de forma dramática, mas sincera. E embora a reconciliação completa leve tempo, as bases são lançadas. Ela deixa o processo de guarda cair. Promete visitar regularmente, mas respeitar as decisões de Rodrigo. E pela primeira vez, ela vê Helena não como inimiga, mas como alguém que ama seus netos tanto quanto ela. Pausa aqui por um segundo, querido ouvinte. Você já precisou escolher entre estar certo e estar em paz? Entre validar sua dor e permitir felicidade? Deixa pausado e vai comentar. A gente às vezes segura a dor porque tem medo do que vem depois? Os meses seguintes são transformadores. Rodrigo oficializa a posição de Helena, não mais como faxineira, mas como educadora e cuidadora em tempo integral, com salário digno e todos os direitos trabalhistas. Mas mais importante, ele a apresenta publicamente como parte da família. Não esconde seu relacionamento, não se envergonha da origem dela. Eles enfrentam julgamento, claro, comentários na escola dos meninos, olhares na rua, cochichos em eventos sociais. Mas juntos, eles são fortes. E os resultados falam por si. Miguel e Gabriel florescem. Não apenas emocionalmente, mas academicamente. Gabriel desenvolve seu talento musical a ponto de começar a fazer pequenas apresentações online. Miguel, apaixonado por astronomia, começa a participar de clubes virtuais, fazendo amigos com outros jovens astrônomos amadores. A casa se transforma. Rodrigo contrata um arquiteto para fazer modificações, rampas para o jardim, uma área externa adaptada onde os meninos podem brincar livremente, um pequeno estúdio de música para Gabriel. Ele investe não em equipamentos médicos, mas em vida. Helena expande sua horta. Ensina os meninos sobre plantas, ciclos de vida, paciência. Eles cultivam tomates, alface, ervas. Há algo profundamente terapêutico em colocar as mãos na terra, ver algo crescer. As refeições familiares se tornam sagradas. Toda noite, não importa o quão ocupado o dia foi, eles se reúnem. Conversam, riem, compartilham. Rodrigo ouve sobre as descobertas astronômicas de Miguel, sobre a nova música que Gabriel está aprendendo. Helena conta histórias de sua infância simples, ensinando lições de resiliência sem sermões. Uma noite, 6 meses depois do retorno de Helena, Rodrigo pede para ter uma conversa a sós com ela. Eles vão até o jardim, onde as mudas que plantaram meses atrás estão fortes e florescendo. Tem algo que quero te mostrar, ele diz pegando sua mão. Ele a leva até uma árvore onde está amarrada uma fita vermelha.
Lembra quando os meninos plantaram essa árvore? Era uma mudinha franzina. Você disse que não sobreviveria. E eu estava errada. Ela está linda. Estava errada porque subestimou a força de algo que é bem cuidado. Essa árvore cresceu porque teve solo bom, água, amor, igual a nós. Helena sorri, mas há confusão em seus olhos. Por que você está sendo poético? Porque não sou bom com palavras, então deixa eu ser direto. Ele se ajoelha. Não é fácil, suas pernas estão tremendo, mas ele se ajoelha ali na terra, no jardim que eles cultivaram juntos. Helena, você entrou na nossa vida quando éramos apenas sobreviventes. Você nos ensinou a viver de novo. Você trouxe luz onde havia escuridão, esperança onde havia desespero. Você amou meus filhos quando todos os outros viram apenas limitações. E você me amou quando eu mesmo não me achava digno de amor. Ele tira uma caixinha do bolso. Não é um anel caro ou extravagante. É simples, honesto, como você. Helena, você quer casar comigo? Quer oficialmente ser parte desta família maluca, barulhenta, imperfeita, mas cheia de amor? As lágrimas escorrem pelo rosto dela. Sim, 1000 vezes sim. Ele coloca o anel no dedo dela, se levanta e a beija sob o céu estrelado com a música de Gabriel vazando pela janela aberta e as risadas dos meninos ecoando pela casa. O casamento acontece 3 meses depois. É pequeno, íntimo, no jardim da própria casa. Silvana está presente, reconciliada, vendo seu genro e netos felizes. Miguel e Gabriel são os padrinhos, usando ternos que eles mesmos ajudaram a escolher, cheios de orgulho. Amigos próximos, vizinhos que viram a transformação. Alguns funcionários leais, todos testemunham a união. Helena usa um vestido simples, branco, sem extravagância. Rodrigo usa terno sem gravata, mais relaxado do que já esteve em eventos formais. Quando ele a vê caminhando em sua direção, com flores colhidas do próprio jardim, ele chora. Chora de gratidão, de alívio, de amor puro. Os votos são pessoais, escritos por eles. Rodrigo promete ser presente, lutar sempre, nunca mais fugir. Helena promete acreditar na família, trazer luz nos dias escuros, amar não apenas os meninos, mas ele também, com todas as imperfeições. Quando o celebrante os declara marido e mulher, os meninos aplaudem e gritam, e a pequena multidão ri. É imperfeito, barulhento, lindo. Na festa que se segue, simples mas alegre, Gabriel toca piano, uma música que compôs especialmente para a ocasião. Miguel faz um brinde desajeitado, mas emocionante. Para a Helena, que nos ensinou que a gente não precisa de pernas para correr atrás dos sonhos. E para o papai, que finalmente aprendeu que amor é sobre ficar, não sobre fugir. A vida após o casamento é cotidiana, mas cada dia comum é uma vitória. Rodrigo equilibra trabalho e família, aprendendo que sucesso não é medido em lucros, mas em jantares compartilhados. Helena continua cuidando, ensinando, amando, mas agora não como funcionária, como esposa e mãe de coração. Os meninos continuam crescendo, desenvolvem independência, aprendem a navegar o mundo em suas cadeiras com confiança que só vem quando se é amado incondicionalmente. Eles não são definidos por suas limitações, mas por suas possibilidades. 2 anos depois, há uma mudança importante. Gabriel, agora com 11 anos, está ensaiando para sua primeira apresentação pública de piano em um concerto beneficente. Ele está nervoso, inseguro se será aceito, se as pessoas verão além da cadeira. Helena se senta ao lado dele no banco do piano. Lembra quando você me disse que ninguém ligava para seus desenhos? Lembro. Quantos desenhos você tem pendurados agora na nossa casa? Uns 50, talvez. E quantas pessoas disseram que seu talento é incrível? Muitas. Então o problema nunca foi seu talento, foi que você não acreditava nele. Amanhã, quando você subir naquele palco, toca para você. Toca porque você ama. E as pessoas vão sentir isso. No dia da apresentação, o pequeno auditório está cheio. Família, amigos, curiosos. Quando Gabriel rola até o piano adaptado, há um silêncio respeitoso. E então ele toca. Toca com emoção, técnica, alma. A música conta histórias de dor transformada em beleza, de limitações que se tornaram asas. Quando termina, o aplauso é atronador. Rodrigo e Helena estão chorando na primeira fila. Miguel grita, "Esse é meu irmão!"
com orgulho tão puro que todos riem. E Gabriel? Gabriel simplesmente sorri, sabendo que foi visto não como menino em cadeira de rodas, mas como músico talentoso. A vida não se torna perfeita. Há dias difíceis, há frustrações, há momentos em que a realidade das limitações físicas dos meninos pesa, mas há amor suficiente para carregar esses momentos. Há união suficiente para transformar obstáculos em degraus. 3 anos após o casamento, num domingo preguiçoso, a família está reunida na sala. Miguel lê um livro de astronomia. Gabriel improvisa no teclado. Rodrigo trabalha em seu laptop, mas de forma relaxada, sem urgência. Helena faz crochê, uma atividade que aprendeu recentemente. Helena, Miguel olha por cima do livro. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você sente falta de como as coisas eram antes? Antes da gente, antes de tudo isso? A pergunta é pesada, carregada de inseguranças que crianças carregam quando precisaram de cuidados especiais. Helena coloca o crochê de lado e vai até ele. Miguel, antes de vocês eu existia, mas não vivia. Eu respirava, trabalhava, sobrevivia. Vocês me ensinaram o que é ter um propósito, uma família, um lar. Então não sinto falta, porque aqui, com vocês, é onde sempre deveria estar. Mesmo a gente sendo assim, Gabriel pergunta, sua voz pequena. Rodrigo fecha o laptop e se junta ao círculo. Vocês são exatamente como deveriam ser, perfeitos na imperfeição. E se alguém tentar fazer vocês se sentirem menos, lembrem, vocês têm o coração mais corajoso e bonito de qualquer pessoa que eu conheço. Me fala sinceramente, querido ouvinte, quantas bênçãos a gente perde porque elas não vêm embaladas do jeito que esperávamos. Quantos milagres a gente ignora porque estamos ocupados procurando algo diferente. Para o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já encontrou felicidade onde menos esperava. Anos se passam. Os meninos crescem e se tornam adolescentes. Com a base sólida de amor e suporte, eles navegam pela adolescência com mais confiança do que Rodrigo jamais imaginou possível. Miguel sonha em ser astrofísico. Gabriel quer ser compositor. Ambos sabem que haverá obstáculos, mas também sabem que tem uma família que acredita neles incondicionalmente. Helena se torna conhecida na comunidade. Ela começa a dar palestras em escolas e grupos de pais sobre inclusão, amor incondicional e como ver potencial ao invés de limitações. Sua mensagem simples, mas poderosa, ressoa. Crianças não precisam ser consertadas, precisam ser amadas. Rodrigo reduz ainda mais sua carga de trabalho. Percebe que passar os últimos anos com os filhos importa mais do que qualquer contrato ou promoção. Ele se torna ativista em sua própria forma, investindo em empresas que criam tecnologias de acessibilidade, patrocinando bolsas para estudantes com deficiência. No aniversário de casamento, sentados no mesmo jardim onde se casaram, agora muito mais exuberante, Rodrigo pergunta a Helena: "Você tem algum arrependimento?" "Nenhum." "E você?" "Arrependo de ter demorado tanto para entender o que realmente importa. De ter desperdiçado 3 anos fugindo quando poderia estar vivendo. Mas não me arrependo do resultado, porque nos trouxe até aqui. E aqui é perfeito, é imperfeito, mas é nosso." Eles se beijam e pela janela podem ver os meninos na sala, um estudando constelações, outro compondo uma melodia, ambos pacíficos, felizes, amados. A história da família Almeida se torna inspiração. Não porque é extraordinária, mas porque é humana. Mostra que cura não vem de negar dor, mas de atravessá-la com coragem. Que amor verdadeiro não exige perfeição, exige presença. Que milagres não são sempre físicos. Às vezes, o verdadeiro milagre é emocional. É recuperar a capacidade de sorrir, de esperançar, de viver. Helena, a faxineira que entrou naquela casa com apenas roupas simples e dignidade, transformou-se na matriarca que sustenta aquela família. Não com dinheiro ou status, mas com amor consistente, expectativas normais. E a recusa de ver limitações onde outros insistiam em enxergar. Rodrigo, o empresário que tinha tudo menos o que importava, aprendeu que sucesso não se mede em conta bancária, mas em risadas ao redor da mesa de jantar. Que ser bom pai não é sobre prover recursos ilimitados, mas sobre presença ilimitada. Miguel e Gabriel,
As crianças que poderiam ter sido definidas por suas cadeiras de rodas tornaram-se jovens definidos por sua coragem, talento e capacidade de amar profundamente. E Silvana, a sogra que quase destruiu tudo com sua dor transformada em controle, aprendeu a honrar a memória da filha, permitindo que a vida continue, que a felicidade floresça. Numa tarde qualquer, muitos anos depois, quando os meninos já são jovens adultos trilhando seus próprios caminhos, a família se reúne para jantar. É algo simples, ordinário, mas para eles é tudo. Rodrigo olha ao redor da mesa. Vê sua esposa, com fios grisalhos agora, mas ainda com aquele sorriso que acende a sala. Vê seus filhos, homens jovens, cheios de sonhos e possibilidades. Vê a vida que construíram juntos, peça por peça, dia por dia. Em que você está pensando? Helena pergunta, percebendo seu olhar distante. Estava pensando que naquela tarde, quando você chegou na minha porta, eu estava procurando uma faxineira. E encontrei salvação. Para mim, para os meninos, para todos nós. Engraçado, porque eu estava procurando apenas um emprego. E encontrei um lar. Eles sorriem, e naquele sorriso está contida toda a jornada. A dor, a cura, o amor, a redenção. Tudo o que importa. Porque no final a história nunca foi sobre uma faxineira que operou milagres. Foi sobre uma mulher que viu potencial onde outros viam tragédia, que escolheu presença sobre protocolo, que ensinou a uma família quebrada que os pedaços podem ser colados de forma diferente, mas ainda assim criarem algo belo e funcional. Foi sobre um homem que aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Que pai presente é melhor que pai perfeito. Que amor às vezes significa admitir que você estava errado e recomeçar. Foi sobre duas crianças que provaram que força não tem nada a ver com capacidade física, mas tudo a ver com resiliência emocional. Que sonhos não conhecem limitações quando se tem suporte adequado. Que ser diferente pode ser apenas uma outra palavra para especial. E foi sobre uma família que escolheu todos os dias permanecer juntos. Através das dificuldades, dos julgamentos externos, das próprias inseguranças. Escolheu amor sobre facilidade. Escolheu presença sobre fuga. Escolheu vida sobre mera existência. O verdadeiro milagre não foi fazer crianças cadeirantes andarem. Foi fazer uma família quebrada voltar a viver plenamente. Foi transformar uma casa em lar. Foi provar que dignidade, expectativas normais e amor incondicional são a receita mais poderosa para a cura que existe. E naquela tarde ordinária, ao redor de uma mesa de jantar comum, com comida simples e conversas cotidianas, aquela família imperfeita era a prova viva de que os melhores finais felizes não são espetaculares. São silenciosos, constantes, construídos dia após dia com pequenas escolhas de permanecer, de amar, de acreditar. Helena olha pela janela e vê o jardim que cultivaram juntos. As plantas que eram frágeis agora são fortes. A árvore que ela duvidava que sobreviveria é agora robusta, dando sombra. E ela percebe que é metáfora perfeita. Com cuidado certo, amor consistente e paciência, qualquer coisa pode não apenas sobreviver, mas florescer. E naquele momento, naquela casa cheia de vida, amor e imperfeições lindas, todos sabem uma verdade fundamental. Eles não precisam ser perfeitos, só precisam ser presentes. E isso é mais do que suficiente.